Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como aplicar esta estratégia de aumentar mais de 38% os dividendos da própria Vale. E essa é uma das estratégias que eu utilizo e eu vou te mostrar na prática, no meu próprio extrato da corretora, como que eu consigo exponencializar os dividendos oriundos do ativo da Vale. Mas antes eu quero explicar para vocês um pouco das teses que fundamentam o meu investimento, que eu também invisto em Vale, e nesta outra estratégia de aumento de dividendo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai investir numa empresa é como que ela gera valor, ou seja, como que ela gera receita, não só para ela, mas também para os acionistas. E é fato que a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, ela tem uma grande representatividade na questão aqui da produção do próprio minério de ferro, que corresponde a 80 ou 85, né, entre 80 e 85% do faturamento total da empresa. E a cada ano que passa, ela vem batendo recordes na produção de tonelada. Para você ter uma ideia, ela é uma das maiores do mundo, e especialmente por estar localizada em pontos estratégicos, ela consegue fazer isso com muita proficiência, com baixo custo e alta remuneração. Então, o primeiro ponto está aqui entendido como que ela gera valor. Segundo ponto, qual é o diferencial competitivo da empresa? É outra coisa que você tem que levar em consideração. Se você vai investir numa empresa, o que torna ela um ativo irreplicável? Por exemplo, além dela produzir muito minério de ferro, ela produz com altíssima qualidade. A gente sabe que o ferro ele se encontra, né? Basicamente é uma montanha que você extrai de terra. Nesta terra você tem que separar o minério e quanto mais rico a proporção do minério versus o volume que você está extraindo, maior são os seus lucros, melhor a sua produtividade e também melhor é a mina que você está extraindo. E uma coisa que a gente consegue perceber na Vale é que ela consegue fazer isso com extrema capacidade. O minério de ferro que ela extrai é de 63,2%. E no mercado internacional, o melhor ferro, que é hoje o FEF 62, e esse número 62 recebe aqui, né, o número da porcentagem de pureza, ele é o mais valorizado. E a Vale consegue produzir um minério de ferro com fator de pureza maior do que o vendido no mercado internacional, que já é 5 estrelas. Então a gente consegue ver que de fato ela tem aqui não só grande produtividade, mas também ela tem um material de extrema qualidade. Então esse é um dos principais diferenciais competitivos da Vale. E é por isso que, com esse crescimento, esta geração de receita, ela consegue pagar cada vez mais dividendos. Por quê? Porque alta produtividade com alta rentabilidade impacta diretamente na geração de lucro. E outra coisa também importante é a queda que ela tem, né, de modo significativo e sistemático, né, na questão do custo de produtividade. Ou seja, você sabe que para extrair o minério de ferro lá, né, do seu local, do local que tem a mina, você tem um custo. E quanto menor esse custo, mais tecnologia você utiliza, mais lucro você tem. E para a Vale isso é extremamente importante. E cada ano ela consegue fazer isso com margens e melhoras significativas. Tanto é que, por exemplo, só para 2025 e 2026, espera-se aqui um ganho de produtividade e redução de custo para extração, né, ou custos operacionais para essa extração ainda menor. Então, todas essas teses corroboram para dividendos constantes, robustos e previsíveis, certo? Então, isso é muito importante quando a gente começa a avaliar aqui um ativo. O quarto ponto também que eu quero trazer para vocês é que ela também tem um certo nível de diversificação. Nesse caso, como o core business, ou seja, aquilo que a gente chama de núcleo de produção, núcleo de negócio dela, é o minério de ferro, ela se aventura em duas outras produções aqui,
como mina de cobre e níquel. Até mesmo recentemente saiu notícias sobre venda de alguma dessas minas para se concentrar apenas em minério de ferro. Do meu lado, eu entendo que essa diversificação, mesmo sendo bem baixa, tendo uma participação baixa, é importante porque numa queda do minério de ferro, o cobre e o níquel, que são metais mais nobres e que trabalham numa cotação diferente, quase que oposta, pode trazer um certo nível de equilíbrio de receitas. Porém, é interessante saber que, mesmo tendo uma redução aqui no nível de produção, também de oferta e demanda, os custos operacionais para extrair cobre e níquel também caíram. Então, ela consegue aqui melhorar ainda mais as suas margens. Outra coisa importante, tudo isso somado aumenta as margens de lucro, que é o que a gente já comentou, tanto é que a correlação entre custo total por tonelada e valor de mercado da Vale é muito evidente. Até mesmo eu tenho acompanhado alguns analistas que vêm falando que a Vale, um estudo recente, é a mineradora mais barata do mundo. Pois é, essa mineradora com maior capacidade de produção, com menores custos, trazendo seu material, o seu minério de ferro com altíssima pureza, é uma das mais baratas do mundo. E tudo isso de fato corrobora para o aumento dos dividendos. Muito bem. Se a gente já está falando de dividendos, talvez vocês estejam se atentando à Datacom, o que é muito importante. Já anunciado, a Datacom, né, a data limite aí marcada para que você possa receber os R$ 2,14 por ação é no próximo dia 11 de março e o pagamento 20 de março. O que também faz muitos optarem, né, pelo ativo, pela Vale, diferente, por exemplo, de Semig, entre outras empresas, que anuncia num ano e paga só no outro. No caso aqui da Vale, não. O anúncio já vem praticamente acompanhado aqui dos dividendos. E se a gente fizer uma conta simples, na faixa aqui de R$ 57,00, que é hoje basicamente o preço da Vale cotado no mercado, $10, $10, né, no mercado internacional e R$ 57,00 aqui no mercado nacional, a gente chega, né, dividindo isso pelos 2,14 a um dividend yield aqui aproximado de 3,7%. O que já é bastante, né, para essa primeira remessa aí, nessa primeira distribuição. Outra coisa também interessante aqui no ponto 7 é que ela segue uma estratégia de recompra de ações. Tanto é que ela revelou a possibilidade de recomprar até 120 milhões de ações ordinárias. O que pode acrescentar quando você diminui, né, a concentração de quantidade de ações, você diminuindo essa participação, você aumenta a quantidade ou o valor intrínseco que você tem em carteira. É como um bolo. Imagine que você convidou 100 pessoas para sua festa, então você teria um bolo repartido por 100, você teria apenas 1%, né, desse bolo. Só que na hora que a festa começou a rolar, só foi 50 pessoas. Então o que vai acontecer com a sua fatia? Vai aumentar. Diminuiu a quantidade de pessoas ou acionistas, vai aumentar a sua proporção, o seu tamanho. E isso, só esse programa de recompra pode adicionar, de uma forma assim indireta, um aumento de 2,7% no retorno para os investidores, né? Uma vez que vai ter que dividir dividendos para menos quantidade de pessoas. Isso também é um ponto que vocês têm que ter atenção. Se rolar esse programa, vai ser de fato uma boa. Vamos falar agora sobre a política de dividendos aqui da Vale. A gente sabe que a Vale é uma empresa de dividendos robustos, como comentamos. Essa queda nos custos operacionais, aumento das margens, ela tendo aqui um mínimo obrigatório de pelo menos 30% do seu EBD, que seria o Earning Before Depreciation, seria basicamente um EBITDA, né? Ou seja, quanto que ela rende tirando depreciações, entre outras coisas. Fazendo esse cálculo básico, a gente chega em aproximadamente uma faixa de 6 a 8% de dividendos. Fora, de repente, um programa de recompra ou alguns extraordinários. É por isso que ela tem aqui uma perspectiva otimista para os investidores na questão de dividendos. Muito bem, mas daí você pode estar se perguntando, mas e esta
né, esse headlight aqui, né, que você colocou em relação a 38% mais dividendos da Vale, né? Como é que eu posso exponencializar os meus dividendos? Então, no ponto 9, a gente vai falar sobre o papel da Bradespar. Falamos um pouco dela no vídeo anterior e a gente vai falar aqui em relação ao papel de Bradespar. Não sei se é conhecimento de vocês, mas a Bradespar é uma holding que espelha praticamente a Vale, ou seja, ela tem cerca de 163 milhões de ações da Vale. Porém, o que ela tem é que, quando negociada na bolsa, pelo ticker BRAP3 ou BRAP4, ela tem um desconto nestas ações de aproximadamente 30%. Sim, a empresa Bradespar tem a Vale e quando a Bradespar é cotada no mercado, tem um desconto de aproximadamente 30%. Tá, mas como que a nossa tese aqui para de pé? E como eu, Bruno, faço para aumentar os meus dividendos aqui de Vale de forma indireta? Bem, a lógica é a seguinte, olha, ao investir em Bradespar, o investidor passa a receber uma parcela dos proventos gerados pela Vale, muitas vezes com um yield superior. Sim, os dividendos da Vale são espelhados para a Bradespar com um plus, com um boost aí a mais, né, por conta do desconto e também da política da hold. Por exemplo, a gente até pode ver que esses dividendos são superiores. Nós estávamos falando em 3,7 na Vale. Na Bradespar você tem o mesmo dividendo, só que sendo pago em 5,2%, o que é cerca de 38% superior ao dividendo direto recebido pela Vale. Então, basicamente, é muito simples. Se você tem Vale 3, você recebe, por exemplo, algo em torno de 3,7 neste pagamento. E se você tem Bradespar, pode ser o ticker 3 ou 4, você vai receber algo em torno de 5,2% de dividendo, o que seria por volta de 38% superior ao dividendo da própria Vale, tendo ela praticamente na carteira, porque uma é espelho da outra. A Bradespar só tem os ativos da Vale, fora dinheiro limpo em caixa. Então, esta é a lógica. Uma vez também que a holding, a Bradespar, ela repassa de uma forma mais agressiva os dividendos, buscando ter mais investidores. Aí você fala, poxa, Bruno, mas isso daí é maravilha, então vou trocar todas as minhas ações? Pera, não é bem assim. Quando você adquire ou investe numa holding, você tem que estar sujeito ao risco chamado risco de holding. Quais são esses riscos de holding? Por exemplo, um dia os proprietários ou os controladores da Bradespar podem acordar ali com a pá virada e falar assim, quer saber, vou comprar aqui empresas de, vamos ver, construção civil, vou comprar empresas de aviação, vou comprar empresas de fabricantes de chinelo. Pois é, esse é o risco intrínseco de holding, porque holding é um conglomerado de ações ou de empresas que se juntam num único CNPJ. Por hora, a Bradespar espelha somente os ativos da Vale, mais dinheiro em carteira, dinheiro limpo, puro. Outro risco também atrelado é que, no caso específico da Bradespar, tem um processo, né, de litígio correspondente à empresa Litel, que já ganhou em segunda instância. Esse processo tem um custo de 2 bilhões e representa cerca de 30% do valor da Bradespar. Muitos analistas entendem que esse desconto já foi aplicado na cotação, porque eles estimam uma cotação por volta de R$ 20 e hoje ela está custando R$ 17 aproximadamente. Eles entendem que tudo isso daqui já foi precificado no próprio valor do ativo e que esses 2 bilhões saindo pode simplesmente já acontecer de uma hora para outra, que não impacta no valor do ativo, porque o mercado sempre reage muito antes do fato. Então, esse daqui é o ponto de risco, o ponto que você tem que realmente considerar. Mas quero saber aí de vocês, o que vocês pensam? Prefere ficar com Vale ou usam aí a estratégia de aumentar os seus dividendos de Vale
pulando para a Bradespar. Bom, conforme eu disse e prometido, vou mostrar para vocês aqui no meu extrato como que esses dividendos, como que eu aplico esta regra aqui na minha própria carteira. Vocês podem perceber que aqui na carteira pública do canal eu tenho os dois ativos. Veja, eu tenho Bradespar cotada no mercado BR, ou seja, na nossa bolsa, preço hoje 17,46, paguei 18,03 e também tenho a Vale, só que eu tenho a Vale no mercado internacional. Comprei ela a 10 dólares e 35 cents, ok? Mesma coisa, recebo dividendo igual, só que aqui eu recebo em dólar e aqui eu recebo em reais. Vamos dar uma olhada no nosso extrato. Vou vir aqui em conta, pegar a minha carteira de trade, onde eu negocio, vou descer até aqui, pegar os meus dividendos, históricos de dividendos e olha só. Veja que eu tenho aqui Bradespar e eu também tenho Vale aqui na nossa carteira do canal. Muito bem. O que nós temos aqui? Veja que eu recebi de uma ação da Vale 9 cents de dólar, que trazido ao valor real dá 54 centavos comunicação da Vale. E eu tenho 3 ações de Bradespar, que eu recebi 21 centavos por ação, somado dá 63 centavos. Se você fizer uma conta simples, por exemplo, vou pegar aqui na nossa calculadora, vamos ver o quanto que o valor de dividendo corresponde por ação. Então, uma vez que eu tenho aqui 21 centavos por ação, vou dividir pelo valor da cotação. Então, seria 21 centavos dividido por 17,46, que é a cotação de Bradespar. Vou multiplicar isso daqui por 100 para eu ter a porcentagem e veja que só em um recebimento foi cerca de 1,20%. Tem mais ao longo do ano, mas eu vou me ater a esse daqui. Então deu por volta de 1,2%. Vamos fazer a mesma coisa aqui para as ações da Vale. Na Vale eu recebi 900. Eu vou fazer também em dólar porque acaba dando o mesmo, né? Ou se bem que também eu posso fazer no próprio real aqui, tá? Mas eu vou comparar em reais para ficar na mesma, né? Quanto que está a ação da Vale? Ó, hoje vale 3, está custando 58,16. Então vamos lá. Vou pegar aqui 0,54 dividido por 58,36. Vou multiplicar isso daqui por 100 e, lá, eu tenho praticamente 30% a mais de dividendos em Bradespar. Lembrando que eu paguei um pouco mais caro em Bradespar do que da Vale, né? Então isso daqui ultrapassaria até os 40%. Mas olha lá, ó, em uma tacada eu recebo menos de 1% e na outra eu recebo 1,2%. Agora tente imaginar isso ao longo dos anos ou do ano de recebimento. Você pode até fazer um comparativo direto disso. E para a gente finalizar, aqui no nosso painel inteligente, você também pode consultar qual das duas está no melhor momento. Lembrando que esse painel, vou deixar disponível aí o link, o QR Code, para vocês consultarem mais tarde. Só clicar no link painel inteligente para vocês acessarem. BRAP, vou pegar o ticker 4, vou dar uma olhada. BRAP 4, sempre em letra maiúscula, potencial de alta de 176%, barata para Greenblatt e Graham, bastante desconto, excelente ROI e bom dividendo. Muito bem, 176% de potencial, segundo Graham. Vamos ver Vale 3, ó. Vale 3, vou dar um Enter. Também está barato para Graham, porém para Greenblatt não, por conta aqui, né, do ROI frente ao PL e preço sobre valor patrimonial e tem um yield bem menor. Então, precisaria cair um pouco mais a Vale para ficar barata para os dois e só tem um potencial de 145. Então, mesmo aqui no critério fundamentalista, Bradespar ainda apresenta um enorme potencial frente à Vale. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo e comenta. O que você achou do vídeo? Prefere Bradespar? Prefere não assumir risco e ficar com Vale? Gostaria aí de saber a sua opinião. Até mais. Tchau, tchau.